Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um outro tema muito importante para a prova de atualidades do Brasília Sem Fronteiras, a Primavera Árabe com enfoque na Síria. Quando a gente fala de Primavera Árabe, nós estamos falando de um movimento popular que abalou o norte da África e o Oriente Médio. A Primavera Árabe começou ali no fim de 2010, na Tunísia, quando um vendedor de verduras muito jovem chamado Bouazizi ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra o governo da Tunísia. O governo não queria mais deixá-lo vender verduras ali e aquilo foi o estopim para uma grande manifestação, uma grande revolta do povo da Tunísia que acabou derrubando o presidente Ben Ali, que já estava há 24 anos no poder. Então foi na Tunísia que começou a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi movimentada pelas redes sociais, o Facebook, o Twitter, teve muita influência para colocar os jovens nas ruas contra esses regimes autoritários. A imagem do Bouazizi pegando fogo rodou o mundo inteiro pelas redes sociais e causou muita indignação. Depois da Tunísia, outros países também entraram em colapso, em ebulição, as pessoas foram às ruas, né? Na Líbia, por exemplo, a população derrubou o ditador Muammar Gaddafi, que estava no poder há tantos anos. Essa revolta se espalhou por diversos países. No Egito, derrubou a longa ditadura do general Hosni Mubarak e as movimentações continuaram a ponto de derrubarem o primeiro presidente eleito do Egito, Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana. Então vocês veem que a Primavera Árabe é um movimento que ainda está efervescente. E atualmente ele está pegando fogo na Síria. A Síria é governada pelo presidente Bashar al-Assad, cuja família já está no poder há mais de 40 anos. Ele está no poder desde 2000, são 14 anos. Né? E a Síria sempre foi um país autoritário, muito influente no contexto do Oriente Médio, inclusive por ter forças armadas respeitáveis. E, historicamente, a Síria é anti-americana, não é? Ela está sempre ligada a interesses contrários aos interesses norte-americanos. Historicamente, a Síria apoiou o Hamas, o Hezbollah, que sempre foram contra o Estado de Israel. E pouco antes de explodir a Primavera Árabe, o presidente Bashar al-Assad fez discursos muito inflamados contra o Estado de Israel, chegando a dizer que Israel deveria ser varrido do mapa. Né? Então, agora, pela primeira vez, a família do presidente Assad está com o poder realmente ameaçado. Né? Há cerca de 3 anos que o país está em colapso. O Conselho Nacional Sírio, que é a principal força de oposição ao presidente al-Assad, subiu o tom, entrou em conflito. Nós temos uma guerra civil instalada na Síria, com mais de 170 mil mortos, 2 milhões de desabrigados que estão buscando refúgio em países tão pobres quanto o Iraque, por exemplo. Né? Então, por isso, a situação síria é bastante complexa. A Síria ganhou, o presidente Bashar al-Assad ganhou o apoio da Rússia, de Vladimir Putin, ganhou o apoio da China também, e por isso os Estados Unidos não conseguiram aprovar uma intervenção no território sírio pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Né? Foi uma derrota importante para o governo de Barack Obama. Obama alegou que a Síria tivesse armas químicas. Houve ataques químicos em Damasco, inclusive um desses ataques matou 1.000 estudantes numa universidade do centro da cidade de Damasco, mas logo o presidente russo Vladimir Putin colocou em dúvida se esse ataque tinha mesmo sido protagonizado pelo presidente Bashar al-Assad ou se teria sido protagonizado pelo Conselho Nacional Sírio, que tentava com isso provocar uma invasão norte-americana à Síria. Né? Então, é uma questão que está dando muito pano para a manga, está sendo muito discutida. O presidente Bashar al-Assad permitiu que inspetores das Nações Unidas investigassem a existência de armas químicas, diz que, havendo armas químicas, ele entregaria
para as Nações Unidas, então ficou muito difícil para os Estados Unidos fazerem uma invasão ao país. E, enquanto isso, a guerra civil continua com um desastre de milhões de refugiados nos territórios fronteiriços com a Síria, né? Muito importante dizer que o presidente Al-Assad convocou eleições para o dia 3 de junho desse ano. Já estão acontecendo eleições para o poder legislativo sírio, né? Agora, ele acabou prejudicando esse processo eleitoral ao se declarar candidato à reeleição, porque quando ele o faz, ele acaba comprometendo a credibilidade do processo eleitoral. Quer dizer, como é que a comunidade internacional e a oposição ao governo do presidente Assad vão acreditar que essas eleições foram realmente justas e corretas se ele organiza, ao mesmo tempo participa das eleições como candidato, né? Então, pelo que a gente pode ver, essa guerra civil na Síria ainda vai ter mais desdobramentos e nós estamos aguardando os próximos passos.